A cidade de Pompeia era uma cidade romana antiga, mas bastante próspera, perto da moderna Nápoles. Em 24 de agosto de 79 d.C., ao meio-dia, o Monte Vesúvio entrou em erupção, cobrindo Pompeia, Herculano e outras vilas próximas de cinzas. Em um período de 24 horas, esse vulcão continuou a soterrar a cidade. Primeiro foram as cinzas e detritos, depois ondas de calor conhecidas como fluxos piroclásticos, que podem ter chegado a 250 graus Fahrenheit, causando morte instantânea. 2.000 dos 11.000 cidadãos de Pompeia morreram durante essa erupção. Eles não sabiam que estavam morando na base de um perigoso vulcão, pois o Monte Vesúvio não estava ativo há 1.800 anos. O local ficou enterrado e esquecido por séculos, até 1748, quando trabalhadores designados a procurar artefatos para o rei Charles o descobriram. Essa descoberta nos ensinou muito sobre a vida cotidiana de seus moradores, pois a cidade estava enterrada, mas intacta, exatamente como era 2.000 anos antes. Os corpos encontrados estavam cobertos de lama e cinzas que os envolviam e preservavam. Após serem escavados, gesso foi derramado sobre essas carapaças de cinza endurecida, permitindo mostrar seus últimos momentos, as posições em que morreram, as expressões de medo em seus rostos. É uma experiência chocante ver isso tudo de perto. Esses modelos em gesso das vítimas podem ser encontradas em toda Pompeia. No entanto, a maior reunião delas pode ser vista no que foi chamado de Jardim dos Fugitivos. Por anos, acreditava-se que as vítimas haviam se sufocado com a fumaça, cinzas e gases, mas um estudo recente revelou que elas realmente morreram devido ao calor extremo. Em consequência dessa altíssima temperatura, os cadáveres sofreram uma espécie de rigor mortis instantâneo. Entre as milhares de pessoas que visitam o local, muitas que permaneceram ali após o anoitecer, testemunharam atividades estranhas que levam muitos a acreditar que a trágica erupção deixou muitas almas perdidas em Pompeia. As ruínas da antiga cidade durante o dia são uma coisa, à noite possuem um clima totalmente diferente, adquirindo uma aura densa do crepúsculo em diante. Além dessa atmosfera estranha, outro relato assustador é o constante cheiro sempre presente de enxofre, que às vezes chega a sufocar. Essa sensação estranha de desgraça permeia a área. Mas com a terrível tragédia que ocorreu em Pompeia, já se pode imaginar o número de almas perdidas e presas que vagam pelo lugar. E a história trágica da cidade cria uma atmosfera pesada, dando a sensação de que se está rodeado de espíritos sofredores. Muitos turistas não chegam perto da cidade em ruínas depois que o sol começa a cair, porque as pessoas afirmam ouvir clamores e gritos de gelar o sangue ao entardecer e à noite. E os que se arriscam em passeios noturnos pelas ruínas da cidade contam suas próprias histórias pessoais de noites aterradoras em Pompeia. É como se a cidade ainda mantivesse seus residentes originais e muitas das vítimas do vulcão ainda estivessem presas sobre as cinzas até hoje. Sombras frequentes são vistas nas ruínas, muitas das quais surgem e desaparecem rapidamente quando se olha na direção da escuridão. Seriam essas sombras de fato o que alguns chamam de pessoas das sombras, ou são simplesmente as almas presas das pessoas que perderam suas vidas na erupção do Vesúvio há quase 2.000 anos atrás? Ou essas sombras poderiam ser algo mais sinistro, algo mais escuro que revele a energia de uma cidade que foi arruinada em caos e cinzas? Como se pode perceber, trata-se de um lugar impregnado de sofrimento e desgraça. Nos últimos anos, algo incomum e sinistro vem acontecendo com alguns de seus visitantes e se converte em um grande mistério. Tentados a levar consigo uma lembrancinha de Pompeia, proclamada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, alguns turistas acabam furtando objetos da antiga cidade romana, mesmo sendo estritamente proibido.
Contudo, o mais aterrador nisso é que há cerca de alguns anos, esses objetos furtados, surpreendentemente, são devolvidos. Curiosamente, quase todos eles são restituídos de volta com um bilhete de desculpa, demonstrando claramente um sentimento de culpa e arrependimento por tê-los retirado de seu lugar original. As notas de desculpa mostram que os ladrões acreditam que foram amaldiçoados por esses objetos e que suas vidas mudaram radicalmente sem nenhum motivo aparente, e confessam que desde que decidiram se apropriar de alguma coisa de Pompeia, caiu sobre eles algum tipo de maldição. A coisa é tão mais real do que se imagina, que existe uma exposição permanente em Pompeia com esses artefatos e as notas de desculpa que os acompanham. São pedras, cacos de louça, tijolos, etc., que atingiram malevolamente aqueles que se apropriaram indevidamente deles. Há alguns anos atrás, um homem devolveu uma pequena estatueta que havia pego das ruínas da casa de uma família abastada, onde explicava que desde então ele passou a ter problemas sérios em sua vida. Perdeu o emprego, tendo que vender muitos objetos de valor que possuía para se manter. O casamento acabou, familiares próximos passaram a sofrer doenças congênitas que nunca foram diagnosticadas. Certo de que uma maldição caíra sobre ele, devolveu o artefato pedindo desculpas. O mesmo aconteceu com uma canadense de nome Nicole, que furtou algumas peças da cidade em 2005 e pouco tempo atrás as devolveu por encomenda, se dizendo arrependida e certo de que um grande mal havia caído sobre ela desde que se apoderou das peças. Em seu bilhete de desculpas diz que pegou pedaços de uma história que havia se cristalizado no tempo e com muita energia negativa de pessoas que haviam morrido de uma forma tão horrível, que teve câncer, perdeu um seio e que membros de sua família, sem causa aparente, começaram a sofrer de vários problemas financeiros, jurídicos e de saúde, e que espera que a devolução das peças faça com que ela se liberte do mal. Um casal que se assina Kimberley, que em 2004 havia pego algumas peças das ruínas de Pompeia, também as devolveram pedindo desculpas e afirmando que cometeram furto apenas para possuir um souvenir e que não pensaram como elas estavam impregnadas de dor e sofrimento. Pois desde quando entraram com esses objetos em sua casa, coisas terríveis começaram a acontecer. Termino a nota pedindo que as almas das vítimas do Vesúvio descansem em paz. Assim como esses 3 casos, centenas de outros são reportados ao Parque Arqueológico de Pompeia, de pessoas que, após se apropriarem de objetos da antiga cidade, creem terem sido amaldiçoados. Agora, a pergunta que fazemos é: será isso tudo produto de uma maldição real ou assombrosas coincidências? Bem, acreditamos que muitos lugares ficam marcados pelas histórias de vida e morte daqueles que lá viveram e tiveram um destino trágico. Lugares como Pompeia, que teve um fim tão terrível e que por isso pode abrigar energias negativas tão poderosas, capazes de afetar as pessoas. E você, o que acha de tudo isso? Deixa aí as suas respostas nos comentários.